Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Eu quero nesse exato momento glorificar a Deus pela tua vida, quase meia-noite, e nós queremos falar um pouco nesse exato momento acerca do que está acontecendo no mundo de domingo até hoje, né? Acerca do submarino que afundou, se não me foge a memória, foi no domingo. Gente, e às vezes nós se perguntamos o porquê que as pessoas agem dessa maneira. Muitas pessoas, por achar que têm dinheiro, por achar que são milionários, poderia estar ajudando as pessoas carentes, as pessoas moradoras de rua, pessoas que não têm moradia, pessoas que estão até mesmo passando fome, pessoas que estão nos corredores dos hospitais morrendo, porque às vezes não tem condição de fazer uma cirurgia, e enfim. E tantas pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, poderiam estar ajudando essas pessoas, mas estão simplesmente arriscando a sua própria vida, como essas 5 pessoas que se encontram nesse exato momento desaparecer, a qual estão ali naquele submarino. Mas o que eu queria falar para vocês, em rápidas palavras, nesse exato momento, acerca da autoridade de Deus, do poder de Deus. Deus, gente, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Deus, ele nos ama de uma tal maneira que Deus, ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o amor de Deus é tão grande na nossa vida, mas nós temos que entender uma coisa: nós não podemos querer abusar do amor de Deus, nós não podemos querer fazer tudo aquilo que nós achamos que podemos fazer. O que acontece? Quando nós vamos para a história bíblica, nós encontramos aqui no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo de número 26, Josué dizendo que maldito seria o homem que tentasse reedificar ou construir a cidade de Jericó uma outra vez. Existem situações ou existem coisas na terra que Deus o amaldiçoou e não quer nem que ninguém tente mudar aquela história, tentar reedificar, tentar reconstruir. Tem coisa que Deus não permite, mas o homem às vezes insiste em querer colocar a mão naquilo que Deus não está permitindo. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar no vídeo aí até o final, você vai entender. Daqui a pouquinho eu vou chegar no submarino, que nós vamos falar um pouco acerca dele. O que eu quero dizer com isso? Gente, quando nós vamos olhar a história do Titanic, que se não me foge da memória, nos anos de 1912, ele afundou, se não me foge da memória, e aquele Titanic que afundou, segundo a história, o construtor ou alguém que ajudou a fazer aquele Titanic, aquele navio, que era um grande navio da época, um dos melhores da época, segundo os historiadores, até nos filmes a gente já assistiu, alguém, quando ele vai iniciar a viagem, alguém teve a coragem, a ousadia de abrir a boca e dizer assim: esse navio, nem Deus consegue afundar ele. Gente, quando a pessoa vem dizer uma bobagem dessa, dizer que nem Deus consegue afundar um meio de transporte, a pessoa está quem sabe, sem entendimento, ou quem sabe falou sem perceber, ou sem entendimento, ou realmente falou porque quis falar, querendo zombar de Deus, a palavra de Deus. Ele, nesse exato momento que ele falou essa palavra, é como se ele estivesse provocando a ira de Deus sobre a vida dele. Enfim, o Titanic ele afundou e se passou todos esses anos, e agora aparece essas 5 pessoas, por ser milionário, por ter muito dinheiro, eles agora saem das suas casas, que eu não sei aonde que fica as casas dele, e saem ao encontro, querer ir ao encontro do Titanic, que se afundou há muitos e muitos anos atrás. O que eu quero dizer com isso, gente? Aquele Titanic que afundou, ele afundou por conta daquela pessoa, que eu não sei se foi um dos construtores, não sei se era o capitão, que falou aquela palavra que nem Deus poderia afundar aquele navio. Ou seja, ele falando aquilo ali, ele provoca a ira de Deus, e o navio na época veio afundar, morrendo muita gente. Então ali, aquele navio ali afundou, não foi simplesmente porque teve um acidente, não foi simplesmente porque bateu em alguma coisa, foi permissão de Deus aquele navio ter afundado, para as pessoas entenderem que Deus é Deus e ninguém pode zombar de Deus e nem da palavra de Deus. Ou seja, aquele navio ele está lá no fundo do mar, o Titanic, desde aquele tempo, e pela história, pelo que eu entendo, ninguém nunca vai conseguir reerguer aquele navio para tirar ele daquele lugar onde ele está. Ele vai ficar ali até o ferrugem comer ele e pronto. Aí o que eu quero dizer para você nesse exato momento? Gente, para que as pessoas insistem em querer
visitar a carcaça daquele navio do Titanic. Por que as pessoas insistem em querer ir lá para ver, para olhar como é que ele está? Gente, aquele navio afundou por permissão de Deus, por conta que alguém zombou. Então não adianta ninguém querer ir lá e ver, fazer alguma coisa, tirar foto, filmar, fazer isso, fazer aquilo, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Titanic. Alguém ficar encalhado lá, alguém morrer lá, acontecer alguma coisa semelhante. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada, Deus não está querendo, deixa aquele Titanic para lá. Ele afundou por conta que alguém zombou da palavra de Deus, zombou do próprio Deus, e Deus permitiu, Deus permitiu que ele viesse afundar. Então não queira ir lá, não querer fazer alguma coisa, esquece o Titanic na questão de querer ir lá. Então o que acontece? Essas 5 pessoas saíram tentando descer lá para visitar, para ver, para fazer foto, filmar alguma coisa, e o que aconteceu? Infelizmente estão perdidos. Falta poucas horas para eles respirar, o oxigênio está acabando. Agora eu pergunto para vocês, gente, que tristeza, imagina a família daquelas 5 pessoas, como eles estão, com certeza desesperados, por quem sabe a esposa, o irmão, a família, filhos, estão desesperados. Mas muitas das vezes acontecem essas coisas, porque o homem não vigia, o homem não pensa. Em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa: Deus, Ele é poderoso no céu, Ele é poderoso na terra, Ele é bondoso, Ele nos ama, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, mas nós não podemos querer brincar com as coisas que Deus não aceita. Nós não podemos querer, digamos assim, brincar com as misericórdias ou com o amor que Deus tem sobre as nossas vidas, porque muitas das vezes Deus pode permitir vir coisas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, se nós não vigiar. Então que Deus abençoe, que Deus guarde vocês, e que nós possamos estar orando por aquelas pessoas, enquanto não foi encontrado eles vivos ou mortos. A gente não sabe se eles ainda estão vivos, nós não sabemos se eles já morreram, mas enquanto a gente não tiver uma certeza se realmente morreram, nós vamos continuar orando a Deus, pedindo a Deus por eles, porque Deus pode ainda operar o milagre. Mas uma coisa eu digo para vocês que estão nos acompanhando: vigie na terra, vigie e tenha cuidado, porque Deus é amor, mas ao mesmo tempo Deus é justiça também. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.